Olá, amigos fãs do futebol e do esporte. Bem-vindo ao meu canal. Cara, é tudo sobre o futebol. Cara, eu vou trazendo hoje a Copa de 1934. Estou fazendo uma sequência de Copas do Mundo. Cara, o meu primeiro vídeo foi de 1930. Cara, falando sobre a primeira Copa do Mundo. Agora estou falando sobre a segunda Copa do Mundo. E trago para vocês agora, cara, a história de 1934. Vamos lá? Cara, vou trazer, cara, as sequências da Copa do Mundo até, cara, a última Copa agora de 2022, todas as edições da Copa do Mundo, cara, vou trazer todas as edições do Campeonato Brasileiro, cara, vou falar para vocês tudo, cara, sobre o futebol, tudo que significa o futebol, cara, vou falar sobre o futebol. Vamos lá, Copa do Mundo de 1934. Foi a segunda Copa do Mundo FIFA. O Campeonato Mundial entre seleções masculinas de futebol teve lugar na Itália dia 27 de maio a 10 de junho. Foi disputado a Copa do Mundo dia 27 de maio a 10 de junho. Teve 16 participantes. Quem organizou foi a FIFA. O anfitrião foi a Itália, né? Teve 70 gols nessa Copa do Mundo, né, realizados, 17 partidas, média de 4,12 gols por partida. O campeão, que eu vou falar daqui a pouco quem foi o campeão, né, o vice-campeão também, o terceiro e o quarto colocado. Mas vou contar a história primeiro da Copa do Mundo de 34. Eu vou falar aqui que é na média de público, vou pular alguns requisitos aqui, que eu vou falar bem no final. Que era o público, teve 358 mil pessoas, né, durante essas partidas, nessas 17 partidas que teve na Copa do Mundo de 1934, média de 21.058,8 pessoas por partida. O melhor jogador daquela Copa do Mundo foi o mexicano Giuseppe de Meazza, foi o italiano Giuseppe de Meazza, e o melhor goleiro foi o Ricardo Zamora, que eu não recordo que país que é aqui, né, que foi o melhor goleiro. Esta Copa do Mundo foi a primeira a qual as equipes tiveram de classificar para participar. 32 nações entraram na competição e depois das eliminatórias, 16 seleções participaram do torneio definitivo. Então o campeão Uruguai não quis participar em represália às seleções europeias que 4 anos antes não quiseram ir à sua Copa em 1930. Quer dizer, o Uruguai, ela sediou a Copa de 1930, que ele teve seleções europeias que não quiseram ir ao Uruguai, que era para participar da Copa do Mundo. Então, por isso, o Uruguai devolveu na mesma moeda. Não foi o Mundial da Itália. A Itália não foi no Mundial de 1930. A Itália se tornou a segunda campeã mundial, derrotando a Tchecoslováquia na final. Por 2-1 na final. Vamos lá. A eleição da sede. Após o processo da tomada da decisão em que o Comitê Executivo da FIFA se reuniu 8 vezes, a Itália foi escolhida como país anfitrião em uma reunião em Estocolmo, em 9 de outubro de 1932. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo por decisão unânime dos 29 membros. A candidatura italiana ganhou força após a desistência da Suécia. O ditador fascista Benito Mussolini fez questão da Copa ser na Itália para provar a superioridade do fascismo italiano e designou o general Giorgio Vaccaro para a missão de negociar com a FIFA. O governo italiano garantiu que dinheiro não seria problema e investiu 3,5 milhões de liras no torneio. Eliminatórias e participantes. 34 países no torneio, então partidas eliminatórias foram requeridas para enxugar para 16 equipes. Ainda assim, houve várias ausências notáveis. O então campeão uruguai optou por não participar em protesto pela recusa de várias seleções europeias de irem à América do Sul para a Copa anterior, a qual o Uruguai sediou. Como resultado, a Copa de 34 é a única na qual o campeão anterior não participou. Os britânicos, em auxílio autoimposto em relação à FIFA, também se recusaram a participar. A visão do membro do comitê da FA, Charles Stuffling, foi: as associações nacionais da Inglaterra, Escócia e Gales e Irlanda têm mais o que fazer no seu próprio campeonato internacional, o qual para mim é muito melhor do que um campeonato mundial sediado na Roma, falou Charles, que não deu muita importância à Copa do Mundo.
que tem os próprios campeonatos em seu país. Então recusou a Copa. Apesar de ser sede, a Itália teve que se classificar a primeira vez em que o único país sede não teve classificação automática. As partidas eliminatórias foram arranjadas em uma base geográfica. Desistências de Chile e Peru colocaram Argentina e Brasil na Copa sem jogar em um único jogo. Então, quer dizer, Argentina e Brasil não disputaram eliminatórias, classificaram-se direto. 12 das 16 vagas foram distribuídas pela Europa, 3 para as Américas e 1 para a Ásia ou África, incluindo Turquia. Somente 10 das 32 equipes participantes e 4 das 16 classificadas, Brasil, Argentina, Estados Unidos e Egito, eram de fora da Europa. A última vaga do torneio foi decidida entre os Estados Unidos e México, a apenas 3 dias do início do torneio em uma partida única em Roma, a qual os Estados Unidos venceram. A maioria das 16 equipes estavam estreando em uma Copa, incluindo-se 9 das 12 europeias: Itália, Alemanha, Espanha, Holanda, Hungria, Tchecoslováquia, Suécia, Áustria e Suíça, e o Egito. O Egito foi a primeira seleção africana a participar de uma Copa do Mundo e não voltaria a se classificar até a próxima Copa da Itália, em 1990. Quer dizer, a Itália sediou 2 Copas do Mundo, 34 e 90. E o Egito não classificou para a Copa da Itália de 90. Itália como sede. Com as Olimpíadas de Berlim 2 anos depois, a Copa de 1934 foi um exemplo de alto nível de um evento esportivo sendo usado para evidente benefício político. Benito Mussolini estava pronto para usar o torneio como meio de promover o fascismo. Mussolini decidiu que a Itália iria ganhar o torneio por qualquer custo e não poupou esforços e não teve escrúpulos para atingir seu objetivo. Convidou jogadores sul-americanos com ascendência italiana para jogar pela Azzurra. Foram naturalizados italianos que os argentinos Luiz Monti, Raimundo Orsi e Henrique Guaita e o brasileiro Filó Guarisi. Mussolini também contratou o técnico estrategista Vittorio Pozzo e deixou seu recado a ele e aos jogadores: vencer ou arcar com as consequências. Então, quer dizer, Benito Mussolini forçou a seleção italiana a ganhar aquela Copa do Mundo. Não era assim, que os jogadores jogariam por amor à seleção. Foi uma obrigação, a seleção ganhar aquela Copa. Tinha que ganhar aquela Copa. Senão ia arcar com as consequências. Era uma chantagem que Benito Mussolini arcou com a sua seleção. Ganhar a qualquer custo. O número de torcedores que viajaram de outros países foi maior do que qualquer outro torneio anterior ao de futebol, incluindo 7 mil dos Países Baixos e 10 mil de Áustria e Suíça cada. Os estádios foram em Milão, em Turim, em Gênova, Bolonha, Trieste, Florença, Roma e Nápoles. Foram disputados a Copa do Mundo. Formato. A fase de grupos usada na primeira Copa do Mundo foi descartada em favor de um torneio eliminatório direto. Se uma partida terminasse empatada depois dos 90 minutos, 30 minutos de prorrogação seriam jogados. Se persistisse o empate, a partida seria refeita no dia posterior. As 8 equipes cabeças de chave: Argentina, Brasil, Alemanha, Itália e Países Baixos, Áustria, Tchecoslováquia e Hungria foram mantidas separadas. O resumo da Copa do Mundo. Antes do início da Copa, 3 seleções eram consideradas as favoritas para levar o caneco. A Itália, país sede, que contava com o craque da Ambrosiana Inter, atualmente Internazionale de Milão. Antes era chamada Ambrosiana Inter, a Inter de Milão de hoje. Giuseppe Di Meazza e com o grande técnico Vittorio Pozzo, a Espanha, que contava com o lendário arqueiro Ricardo Zamora. Então, quer dizer, aquela hora que eu falei Ricardo Zamora, que foi o melhor goleiro, ele é espanhol, ele estava com uma bandeira diferente, mas ele é espanhol. Além da base do Madrid, atual Real Madrid, bicampeão espanhol e o campeão da Copa do Presidente, atual Copa do Rei. Quer dizer, o Real Madrid antes era só Madrid. E o campeonato, que é a Copa do Rei hoje, era a Copa do Presidente. Você vê que muita coisa mudou. E a Áustria, considerada a melhor seleção tecnicamente, que era comandada pelo lendário técnico Ugo Meise, vencedora de 28 dos últimos 31 jogos, que contava com o gênio Matthias Sindelar.
apelido de homem de papel devido à sua agilidade e elasticidade. Quer dizer, o gênio Matias Cedelar tinha um apelido que era de um homem de papel, que era que ele tinha agilidade e esteticidade. O cara era rápido, o cara no campo. E não era à toa que a Áustria era conhecida por Wesermann, time maravilha. Quer dizer, a Áustria era conhecida como Wesermann, em inglês, traduzindo, time maravilha. Todas as primeiras partidas da primeira rodada foram disputadas simultaneamente. Sede e favorita, a Itália ganhou generosamente dos Estados Unidos por 7-1. O correspondente do New York Times escreveu que apenas a grande atuação do goleiro Julius Julian de Chicago manteve o placar baixo como foi. Disputas internas fizeram com que a seleção da Argentina não tivesse nenhum dos jogadores finalistas da Copa passada. Contra a Suécia em Bolonha, a Argentina ficou 2 vezes à frente no placar, mais 2 dos gols de Selvin Johansson e um de Knut Krohn deram a vitória à Suécia por 3-2. Seus parceiros sul-americanos do Brasil também sofreram uma eliminação precoce. A Espanha os derrotou confortavelmente por 3-1. Pela única vez em uma Copa do Mundo, as 8 melhores seleções foram europeias. Áustria, Alemanha, Tchecoslováquia, Espanha, Hungria, Itália, Suécia e Suíça. Todas as 4 equipes não europeias foram eliminadas na primeira rodada. Foi nas quartas de final que a primeira partida feita na história das Copas teve lugar quando a Itália e a Espanha empataram em 1-1 depois da prorrogação. A partida foi disputada de uma maneira grosseira, com muitos jogadores machucados de ambos os lados. Uma jogada dura machucou o goleiro espanhol Ricardo Zamora na primeira partida, deixando-o impossibilitado de participar da partida a desempate. Enquanto de que o outro lado, uma jogada dura dos espanhóis quebrou a perna do italiano Mario Pizziolo, que não iria jogar mais pela sua seleção. Quer dizer, tirou ele da Copa do Mundo, não jogaria mais pela grave lesão. A partida também ficou marcada pela atuação memorável de Zamora, que mesmo machucado fazia defesas milagrosas. Numa das melhores atuações de um goleiro. No jogo de desempate, a Itália bateu por 1-0 a Espanha, sem Zamora impedido de atuar pela lesão contraída na primeira partida, que foi agravada pelo esforço de continuar e ainda fazer grandes defesas. Quer dizer, quando Zamora se machucou, mesmo machucado, ele fez grandes defesas, salvou a Espanha. Só que na segunda partida de desempate, ele não estava. E o que aconteceu? A seleção dele perdeu de 1-0 para a Itália. Gol do craque italiano Giuseppe Di Meazza, que hoje é o nome tradicional do estádio de San Siro, quando o Milan joga. Naquele estádio, o nome é San Siro. E quando a Inter de Milão joga, o nome do estádio se transforma em Giuseppe Di Meazza. Encabeçada indefensável para o goleiro Juan Josep Nogues, em lance de muita malandragem. Quer dizer, esse goleiro Juan Josep Nogues substituiu Zamora. Embora não lhe faltasse impulsão, apesar da baixa estatura, apoiou-se nas costas de um colega para conseguir cabecear. Os italianos foram tão brutos que pelo menos 3 jogadores espanhóis tiveram que deixar o campo machucados. Quer dizer, além de uma seleção boa, que era a Itália, soltava o farrapo, descia o pé mesmo. Ele machucou 3 jogadores espanhóis que precisaram sair do campo. As semifinais eram Itália e Áustria, Tchecoslováquia e Alemanha. Itália e Áustria. O Wesermann, do time Maravilha, a Itália ia enfrentar o time Maravilha. Era das melhores equipes do torneio e a imprensa dizia que o vencedor da partida certamente seria o campeão. O jogo impunha o craque italiano Giuseppe Meazza e os astros austríaco Matthias Sindelar. No jogo, os austríacos se deram mal. A forte chuva ocorrida na véspera e no dia da partida prejudicou o rápido toque da bola da equipe. O time perdeu muito também com a truculenta marcação de Luiz Monti sobre Sindelar, cuja única oportunidade de gol na partida ocorreu aos 33 minutos do segundo tempo, quando chutou para
fora após ficar de frente para o goleiro Gianpiero Conde. Na altura, o jogo estava 1-0 para a Itália. Um gol de Henrique Guaita, que originou bastante reclamação dos austríacos, que alegaram uma possível falta no lance. O final do jogo, a esquadra azurra venceu por 1-0 e foi à final. Na outra semifinal, numa partida considerada inferior pela imprensa, a Tchecoslováquia bateu a Alemanha por 3-1. A Tchecoslováquia naquela época era uma grande seleção, que foi até os anos 80, sendo uma grande seleção. Tchecoslováquia, que mais tarde se transformou em República Tcheca, que daí da República Tcheca, que ela tem também a Croácia, que era a ligação da Tchecoslováquia, que ela tem a Croácia, que ela é Bósnia e Herzegovina, que ela tem a Eslováquia, que ela é a Eslovênia, que ela tem várias seleções que saíram da Tchecoslováquia. O Estádio Nacional do Partido Nacional Fascista foi o palco da final. A Tchecoslováquia depositava sua esperança no artilheiro Odrofit Netvin e no grande goleiro Franciszek Planiklia, que era um nome difícil de pronunciar, estou dando mais ou menos, que era porque é muito difícil. A Azurra contava com o mando de campo com o craque Meazza, depois que viria a ser eleito o craque da Copa, e com o fato de seu time ser bem superior tecnicamente que a Tchecoslováquia, o segundo Dulce Benito Mussolini estaria no estádio ao mesmo tempo para intimidar os tchecoslovacos e garantir que os italianos dessem o máximo em campo, ou arcariam com as consequências. Com 80 minutos jogados para desespero do ditador e descrença da imprensa, a Tchecoslováquia liderava o placar por 1-0, gol de Antoni Puki. Porém, 1 minuto depois, Raimundo Orsi empatou para a partida após lance polêmico. O meia Giovanni Ferrari dominou a bola com o braço pela meia esquerda no ataque italiano, gerando desse logo reclamação dos tchecoslovacos. A jogada prosseguiu com ele encontrando na linha lateral da grande área. Orsi que driblou o marcador e conseguiu chutar no canto direito de Planica. Os tchecoslovacos reclamaram bastante e o árbitro sueco Ivan Eklund resolveu consultar o auxiliar, mas este confirmou que o lance teria sido normal. A partida foi para a prorrogação. A Azurra lançou-se ao ataque e virou aos 5 minutos do primeiro tempo. A defesa tcheca perdeu a bola dividida em que custaria caro ao ganhar o lance. Henrique Guaita tocou para Ângelo Schiavo, que chutou quase no bico da grande área quando o goleiro Joseph Krovlin chegava para tentar interceptar. O chute saiu prensado ao fazer a bola encobrir Planica, que agachará para defender uma bola que normalmente viria rasteira. Depois da virada, a Itália se trancou na defesa e só esperou o apito final. Ao final do jogo, os italianos podiam comemorar a sua primeira Copa do Mundo. O técnico Pozzi e os jogadores italianos ficaram muito aliviados para terem conseguido cumprir a missão dada por Mussolini. Lamentavelmente, a Copa havia virado um palco de promoção de um regime ditatorial, que mais tarde viria a causar muitas mortes. O total de 3 gols sofridos pela Itália em 5 partidas foi um recorde baixo para uma equipe campeã da Copa do Mundo. Foi igualada pela Inglaterra em 1966, que jogou 6 partidas, e Brasil em 1994, que jogou 7 partidas. Mas foi ultrapassado pela França em 1998, que levou apenas 2 gols na campanha vitoriosa. O sorteio daquela Copa, né? Agora eu falei da final da Copa do Mundo, mas agora eu vou retroceder. Eu vou voltar antes das partidas da Copa serem realizadas, como foi o sorteio, que era um flashback, que era, avancei, agora voltarei, que era para vocês entenderem como foi o sorteio. O sorteio foi realizado no Ambasciastori Hotel em Roma, no dia 3 de maio de 1934, apenas após a chegada de todas as seleções à Itália. Os cabeças de chaves foram Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Países Baixos, que é a Holanda, a Hungria, a Itália e a Tchecoslováquia. As oitavas de final, né, enfrentaram Itália e Estados Unidos. A Itália venceu os Estados Unidos por 7-1. A Espanha eliminou o Brasil ganhando por 3-1. A Áustria eliminou a França por 3-2. A Hungria venceu o Egito por 4-2. A Tchecoslováquia venceu a Romênia por 2-1. A Suíça venceu a Holanda por 3-2. A Alemanha venceu a Bélgica 5-2 e a Suécia venceu a Argentina 3-2. Nas quartas de final, a Itália enfrentou a Espanha, empatou 1-1
no primeiro jogo, e no segundo jogo ganhou por 1-0, jogo de desempate. Que hoje é um jogo da Copa do Mundo, antigamente tinha um jogo de desempate. A Áustria venceu a Hungria por 2-1 e se enfrentariam na semifinal. Tchecoslováquia venceu 3-2 a Suíça e a Alemanha venceu a Suécia por 2-1. Então, Tchecoslováquia e Alemanha. E na semifinal, a Tchecoslováquia venceu a Suíça por 3-1 e a Alemanha venceu a Suécia por 2-1. Tchecoslováquia venceu a Alemanha por 3-1 na semifinal. E no terceiro lugar, a Alemanha venceu a Áustria 3-2. A Itália venceu a Tchecoslováquia na final por 2-1. A premiação da Copa do Mundo. A campeã, a Itália, né, que foi premiada. O goleiro Ricardo Zamora, da Espanha. Os zagueiros Heraldo Monteglio, da Itália. E o espanhol Jacinto Quinones. Os meias, Juan Urbanek, da Áustria, o italiano Luiz Monti, Josef Kostartalek, da Tchecoslováquia, e o italiano Giuseppe Di Meazza. Os atacantes Raimundo Orsi, da Itália, Henrique Guaita, da Itália, Matias Sindelar, da Áustria, e o tchecoslovaco Ondřej Nedvěd. Artilharia, Ondřej Nedvěd com 5 gols. Edmund Konen, da Áustria, Edmundo Konen, com 4 gols. A Itália com Angelo Schiavio, 3 gols. Raimundo Orsi e Leopold Klauen, da Suíça, 2 gols. John Horvath, da Áustria, Bernard Vromov, da Bélgica, Anthony Puck, da Tchecoslováquia, o Abel Flazer, do Egito, o egípcio, né? Crown Brown, dos Países Baixos, Ernest Lennon, da Holanda, que era Países Baixos, Gerhard Toldi, que era da Índia, Giuseppe Ferrari, que era da Itália, Giuseppe Di Meazza, da Itália, José Rangone, da Espanha, e Sebert Sorensen, da Suécia. E 1 gol, Ernesto Belz, da Argentina, Alberto Galeto, também da Argentina. Os austríacos José Bican, Antoni Tchau, Karl Siesta, Matias Sindelar e Kraul Zizleski, que eram os austríacos. O do Brasil, Leônidas da Silva, né, o lendário Leônidas da Silva. O tchecoslovacos, Jiří Sobolota e Franciszek Zovoda. Os franceses, Jean-Nicolas Georges Vestes. O da Holanda, Stans Skoblietsis, Rodolfo Nowak, Otto Svliges. Cara da Hungria, Jorge Sarossi, Panet Lefli e Jan Vincines. O italiano Henrique Guaita. E os holandeses Quit Meet e Lendvente. Os romenos Stefan Dobai. Os espanhóis Isdrus Langara e Luís Regueiro. Os suecos Gosta Drunken e Knut Kroll, os suíços André Ableglen e Willy Jackie, e o americano Aldo Donelli. Classificação final, né, dos grupos, né? Classificação final é determinada através de fase em que a seleção alcançou a sua pontuação, levando em conta os critérios de desempate. Na pontuação final, a Itália venceu, né? Era a Tchecoslováquia. Eliminado nas quartas de final, a decisão do terceiro lugar, a Alemanha venceu a Áustria. Eliminado nas quartas de final, Espanha, Hungria, Suíça e Suécia. Eliminado nas oitavas de final, Argentina, França, Holanda, Romênia, Egito, Brasil, Bélgica e Estados Unidos. Referências, que ele está falando aqui, que era de tudo o tutorial, né, que é muito. E é isso. A Copa de 1934 foi disputada na Itália, que era com a Itália vencendo a Copa do Mundo, né, que era uma fortíssima seleção, mas também sofria a opressão que era de Benito Mussolini,
cara, que era regente naquela época na Itália, né? Era o ministro da Itália, cara, e comandava o país. Então, cara, ou vocês vencem ou vão sofrer grandes consequências. Então, fã de futebol, cara, essa é a história da Copa do Mundo 34. Vai na internet também, cara, pesquisa sobre a Copa do Mundo 34 e no próximo vídeo eu trarei a Copa de 1938 disputado na França. Então, por isso, cara, todo o contexto, toda a história eu trarei aqui para vocês que é fã de futebol, cara, como eu, cara, sou fã de futebol, estou hoje com a camisa do Barcelona, cara, e vou trazer vários vídeos aqui para você nesse canal. Cara, tudo sobre o futebol, chama o meu canal, se inscreva no meu canal, cara, deixa seu like, cara, ative os sininhos de notificação, cara, para vocês receberem o meu vídeo e que ele me ajude a se fortalecer aqui no YouTube, tá bom? Eu sou novato aqui, que ele precisa da ajuda de vocês, tá ok? Quero um ótimo dia para vocês, quero se interagem mais no futebol como eu interajo, tá ok? Fã de futebol. Até a próxima!